puxar essa gestão documental para o centro de serviços compartilhados. Bom, então o que é padronizar essa gestão? Primeiro, a padronização no armazenamento. Se o documento nasce em papel, por alguma razão, ele deve ser escaneado e ir para uma base de dados de documentos, onde, por exemplo, o funcionário vai ter lá toda a documentação do funcionário. Não é? É o dossiê do funcionário que está lá. Se ele é gerado digitalmente, apesar de eu poder fazer uma recuperação via uma gambiarra de TI ou alguma coisa, no momento que eu faço a geração de um documento, que é um documento que vai ser procurado, vai ser auditado legalmente, eu vou gerar um PDF ou alguma imagem e mandar para a mesma base de conhecimento junto da ficha do meu funcionário. Então eu tenho lá dentro todos os documentos da mesma forma. Nessa base de dados aqui, eu vou ter documentos que foram gerados por papel e documentos que foram gerados eletronicamente. Todos eles na mesma forma, classificados, na mesma forma, eles estão lá para serem recuperados. Essa padronização vai facilitar a busca, porque eu tenho um lugar só onde buscar. Eu tenho um procedimento só para ensinar para a equipe que precisa recuperar documentos, se for o jurídico, quem quer que seja, buscar esses documentos. Então, a minha base de conhecimentos, e aqui quando eu gero o documento papel que virou digital, eu vou ter que armazenar de uma forma correta esse papel, ele não vai poder ser destruído. Porque ainda tem muitos fiscais ou algo dessa natureza que, apesar de ver a imagem digitalizada, eu quero ver o papel. Então eu tenho que saber como buscar. Então eu vejo assim, o centro de serviço compartilhado vai ter que cuidar dessa centralização da documentação papel. No momento em que eu tenho todos os meus documentos gerados digitalmente ou gerados em papel num único repositório, fica muito fácil. A pessoa que tem que buscar o dossiê de um funcionário, buscar qualquer documento, ele entra num lugar só e aí ele pesquisa e traz o documento de uma forma rápida. É um documento digital, tem um PDF, se alguém pedir um papel, ele sabe que está no lugar X, numa linha Y, numa coluna tal, numa caixa tal, o documento tem a sequência tal, ele vai lá e pega. Alguém pega aquele documento e leva e mostra para quem pediu. E outra coisa importante é uma integração. Tem que haver uma integração com os outros sistemas. Do tipo, eu vou ter lá na ponta, vou ter pessoal de RH, vou ter pessoal de centro de serviços compartilhados, terei funcionários, empregados, fazendo pedido de segunda via disso ou daquilo, e tenho minhas plataformas de serviço, de RH, e a plataforma geral, e tenho os próprios documentos. Isso tem que haver uma integração, do modo que algum evento ocorre, vai disparar algum alerta do tipo assim, registrou um funcionário novo, vai ser um alerta para aquilo tem que ser enviado para tal lugar, para ser digitalizado o que for papel, em tal momento, com tal tempo, e aquilo e o sistema tem que ser inteligente para cobrar, porque eu tenho que saber o que está faltando dentro. Que documentos estão faltando para esse empregado? Quem está com esse documento, onde está? E da mesma forma, essa plataforma tem que ligar não só os mecanismos de digitalização e guarda, como os mecanismos de pesquisa. Como é que eu posso assegurar essa padronização? Centralizar, sempre que possível, a armazenagem e recuperação de documentos. Quer sejam eles digitais ou quer sejam eles na forma de papel. Centralizar a armazenagem. Os de papel centralizado, o máximo possível. Às vezes não é possível, em países diferentes, às vezes tem até legislação que não deixa sair determinados documentos, mas eu tenho que ter uma visão centralizada de onde é que eles se encontram. Quais são os fatores críticos? Primeiro, eu tenho que ter políticas bem claras de gestão documental. Desde quando nasce um documento, seja ele digital ou em papel, até que ele seja destruído. Quem é responsável por quê? O que acontece dentro daquela política? Que documentos são mais sensíveis que outros? Ter processos e papéis bem definidos dentro desse processo de gestão de documento. Tem que ter sistema de apoio para isso.
Isso não dá. Sistemas convencionais de ERP, muito pouco tratam. E eu tenho que estabelecer níveis de serviço adequados para as áreas dos clientes. Do tipo assim, uma fiscalização dá 24 horas, eu tenho que dar um nível de serviço de 24 horas para entregar um determinado documento, onde quer que seja. Então, isso vai depender muito das características, às vezes da região, às vezes e da legislação. Como é gerado valor? Uma iniciativa dessa. Redução de risco. Tá? Se perda e recuperação de documentos, eu elimino esse risco, ou eu mitigo ao máximo. Eu consigo reduzir multas e penalidades decorrentes pela ausência desses documentos ou demora na pesquisa. Redução do custo de armazenagem de documentos. Às vezes eu tenho a armazenagem num local nobre, tenho o meu escritório na Berlim, eu estou armazenando documento, então estou pagando um dos metros quadrados mais caros do Brasil para guardar papel. Então eu posso isso botar num lugar à parte, no momento que isso estiver digitalizado. A redução de custo de recuperação, porque a recuperação vai ser bem rápida. Eu vou ter um aumento de produtividade através de um acesso mais rápido à informação. E eu até vou ter uma melhoria de tomar de decisão tendo uma visibilidade de todos esses documentos. Bom, isso tudo era para introduzir o caso da NET, que o João agora vai apresentar para vocês. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu vim aqui hoje mostrar para vocês um pouquinho do nosso caso aí de gestão documental. Qual que era o objetivo aí da NET quando a gente fez esse processo lá em 2006? A gente precisava padronizar a documentação da administração de pessoal, questão de políticas e treinamentos. Né? Por quê? A gente precisava de agilidade, a gente tinha muita dificuldade em encontrar documentos. Né? Vocês vão ver aqui um pouquinho mais para frente, lá atrás a NET estava em 44 cidades. Então eu tinha 44 arquivos mortos espalhados pelo Brasil. Né? Hoje somos um pouquinho maior e não temos mais essa dificuldade. Garantia de atendimento à legislação, muito problema trabalhista, com reclamação trabalhista, falta de documentação e assim por diante. Atender as exigências da SOX, que a gente tem ação na Bolsa de Nova York, ou naquele momento tinha, hoje tem enquanto grupo. E a gente precisa continuar atendendo. Né? E, como colocou o nosso colega, a rapidez na localização de documentos. Então, me ajuda também no atendimento das pessoas, numa dúvida, no questionamento. Eu consigo identificar se aquela pessoa, por exemplo, me entregou um documento de auxílio creche, eu tenho um protocolo e tudo mais, e isso está hoje digitalizado. Então, eu consigo entrar lá no site e acessar esse documento. Aqui está meio ruimzinho a visualização, mas é só para vocês entenderem. A gente tinha, na época, 4.100 colaboradores, ou 4.100 voluntários que a gente precisava encontrar em 44 cidades, trazer tudo para São Paulo, fazer digitalização e fazer um processo importante que era de auditoria do que principalmente estava faltando, né? Saber qual era o tamanho da encrenca para poder resolver. E a gente fez isso em 4 meses. Né? Então, em 4 meses a gente trouxe o documento do Brasil inteiro para São Paulo, digitalizou e para saber qual era a minha dificuldade ou o meu desafio. Né? Um pouquinho de NET. A gente na época tinha 1,5 milhão de domicílios conectados, hoje são 5 milhões. 44 cidades, hoje somos 93, estamos passando para 120 já e 178 até o final do ano que vem. Então, 178 cidades que eu tenho gente, que eu tenho documento, que eu tenho processos sendo feitos aí nas pontas. E filiais de escritórios, né, onde eu tenho fisicamente as pessoas, hoje são 90, eram 43. Tinha 3.800 funcionários em 2006, hoje tenho 15.900. Total de funcionários na minha base, né, entre ativos e demitidos, hoje são 45.000 colaboradores. Documentos digitalizados na época do projeto,
380 mil, hoje eu tenho 1.700.000 documentos de colaboradores ativos. Tá? Não tinha nada digitalizado, hoje tem um total de 4.300.000 documentos guardados, identificados, devidamente identificados, que nos ajudam aí num volume grande de processos. Tá? Aqui é só um exemplo de uma das empresas, né, da NEST São Paulo, com relação a documentos faltantes. Então, só como exemplo, né, eu tinha 930 colaboradores, não tinha 80 exames médicos admissionais, que tem que estar no prontuário do colaborador, essa legislação, 8,6% de documentos faltantes. E quase metade dos meus contratos de trabalho não existiam nas pastas dos colaboradores. Ou a mocinha da empresa colocou em algum campo, ou alguém tirou de alguma coisa e esqueceu de colocar na pasta, e assim por diante. Hoje, na NEST São Paulo, temos 3.300 colaboradores, eu tenho 232 exames médicos faltando, 1,45%, número menor, quantidade maior, percentual menor. E importante, né? Eu sei exatamente quem é que está faltando, de quem eu estou falando, de quem eu tenho que cobrar. E a mesma coisa com relação ao contrato de trabalho. Então, eu tenho hoje 27 contratos faltando, que não é nem 1% da quantidade de colaboradores que eu tenho na NEST São Paulo. Tá? Isso a gente está falando de um processo descentralizado de assinatura de documento e depois envio centralizado para o Workimage e assim por diante. Então,